E aí você já viu vários vídeos sobre a reforma tributária, todos com termos muito técnicos e na prática você não conseguiu entender ainda o que vai mudar de fato no teu negócio. Na verdade, a gente precisa entender alguns pontos dessa reforma tributária, tá? Vou trazer um vídeo para vocês de forma mais simplificada e para você que gosta do detalhe, do termo técnico, em alguns momentos eu vou colocar a base legal na tela e se você for desse time, você dá o pause, tira o print e lê com calma, ok? Vou dividir ela em tópicos e a gente vai tratar tópico a tópico de uma linguagem bem mais tranquila para que você de fato entenda o que está em jogo nessa reforma. Vamos lá? Primeiro de tudo, qual é a finalidade dessa reforma tributária? Em tese, é a simplificação dos impostos, tá? O que foi divulgado, batido muito, que não vai ser aumentado a carga tributária, mas o que se busca é uma simplificação. Será que é isso mesmo? Vamos decorrer o vídeo e ao longo do vídeo vai deixando nos comentários os tópicos que mais te assusta, que mais te preocupa e o que você está vendo, se realmente vai simplificar ou se vai dificultar um pouco mais ainda a nossa vida. De fato, pessoal, o nosso sistema tributário ele é muito complexo, principalmente para a gente aqui no escritório entender de cada assunto, de cada nicho, de cada mercado. Isso realmente é pesado no Brasil, tá? E se simplificar seria lindo, né? Mas vamos ver na prática como é que isso vai ficar. Vamos começar já com os impostos, e aqui eu vou falar de lucro presumido e lucro real. Você que é simples e MEI, vai ter um espaço para você também, tá? Continua com a gente no vídeo que no decorrer dos tópicos aqui, vamos chegar na sua parte. Vamos lá, empresas do lucro presumido e lucro real. Quais impostos vocês recolhem? PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Isso mesmo, são vários impostos, né? Você já está acostumado com essa sopa de letrinhas. Todos esses impostos vão ser substituídos pelo CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, e o IBS, que é o imposto sobre bens e serviços. O CBS é na esfera federal e o IBS na esfera estadual e municipal, tá? Que substitui o ICMS e o ISS. Notem que aqui não está sendo tratado ao momento nenhum o IR e a contribuição social. Então, por hora, entendemos que IR e contribuição não vai modificar, tá? A gente vai manter esses dois tributos. Será que isso está simplificando mesmo? Vamos seguir. Vamos lá agora para as alíquotas, tá? E aqui eu vou pedir licença para ler um pedacinho da lei, tá? Que realmente é um termo bem técnico para que você entenda. Artigo 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 5. Cada ente federativo fixará sua alíquota própria por lei específica. Então, por hora, não temos ainda as alíquotas, tá? Já foi divulgado que vai subir 25%, 30%, 50%, enfim. A gente entende que como está descrito aqui, vai ser tratado essas alíquotas posteriormente. E se, por exemplo, no PIS e COFINS a gente tinha créditos nas compras dos insumos ou do bem para revenda e débito na venda. Vai continuar assim com o CBS, com o IBS? Se sim, qual é a simplificação que isso vai trazer, tá? Então a gente vai ter que aguardar um pouquinho para tratar de alíquotas e de essa questão de crédito, se vai poder ter crédito ou não. Pelo que a gente viu no discorrer do texto, vai poder ter os créditos vamos dizer aí, um spoiler que tem lá na parte do Simples Nacional, tá? Mas por hora, a gente vai ter que aguardar. Tá, mas e aí, Marudi? Eu tinha algumas reduções no meu negócio, eu tinha alguns pontos de diferenciais, isso mantém? Existe uma parte de redução de 60% da alíquota, tá? E só para alguns serviços. Entre os serviços que estão descritos na lei são serviço de educação, serviço de saúde, dispositivos médicos de acessibilidade para pessoas com deficiência, medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, serviço de transporte coletivo de passageiros, rodoviário, ferroviário, hidroviário de caráter humano, de caráter urbano, semi-urbano, metropolitano, intermunicipal e interestadual. Produtos agropecuários, pesqueiros, florestais, extrativistas, vegetais in natura. Insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoal. E também
produções artísticas, culturais, jornalísticas e audiovisuais nacionais. Isso tudo vai ser reduzido, Maroldi? Em tese, sim. Vamos ver qual essa redução de 60% vai ser aplicado em qual parte do tributo aí, né? Se direto na alíquota, se na base de cálculo do IBS e do CBS, se só de um ou de outro, isso tudo vai ser tratado de forma específica em outras leis que complementarão essa reforma tributária. De mesmo modo, as isenções, tá? Existem uma lista de isenções. Tá, mas aí eu tô nessa lista de isenção, a gente vai pôr na tela aqui quais são os tópicos. Eu tô nessa lista de isenção, então quer dizer que eu não vou pagar nada de imposto? Bem provável que não, né? Você vai pagar ainda assim, mas alguma partezinha desse imposto vai ser isento. E isso vai ser tratado depois. E aí, volto a dizer, será que está sendo mesmo simplificado? Deixa aí nos comentários para a gente saber a sua opinião também. E aí hoje a gente tem algumas reduções, né, alguns benefícios nos itens de cesta básica. Isso vai ser mantido? Sim, vai ser mantido, só que agora a gente tem o chamado cesta básica nacional. Tá? E aí tem uma lista de alguns produtos que entram nessa cesta básica nacional. Isso vai ser acrescido depois? Vai ser modificado? Bem provável que sim, que isso vai ser adaptado. Tá? Mas por hora a gente tem que esses itens de cesta básica serão reduzidos à alíquota zero. E assim então, né, o intuito disso é garantir o alimento básico para as famílias de mais necessidade, né, conseguir fazer as aquisições aí como já era antes, tá? Agora, o que não vale é você emitir uma pizza com cesta básica. E eu já vi isso, né, em alguns comércios por aí, tá? Então, a gente vai ter que ter esse tipo de cuidado. Próximo tópico, pessoal. Foi criado o imposto do pecado, né, chamado dessa forma para desestimular o consumo. E aí, nesse rol de produtos vai estar todos os produtos que são nocivos à saúde. E aqui não ficou muito claro, tá? Hoje a gente tem uma tributação maior em bebidas alcoólicas e cigarro, tá? Para desestimular o consumo. Mas no texto até é falado de bens nocivos à saúde. E aí, se a gente for pensar por esse lado, até que ponto, né? Até onde isso vai ser levado em consideração? Por exemplo, produtos com excesso de açúcar, com excesso de sal, sódio, enfim. Então aqui não está muito claro. E se vai ser criado esse imposto para desestimular o consumo, naturalmente vai aumentar a carga. Embora a reforma, o texto da reforma, garante que não vai ser aumentado carga. Mas se você aumenta a carga e dificulta o consumo, será que você freia o consumo ou você fomenta o contrabando, o extravio, a sonegação? É situação bem complicada aqui, tá, pessoal? Deixa também nos comentários aí o que você acha desse tópico, o que vai refletir para frente no teu negócio, se você compra esses produtos e revende. Imagino que talvez você vai ter uma dificuldade de compra, então a gente vai ter que ir medindo e mensurando o que vai acontecer com esse tipo de tributação, com esse tipo de produto no mercado após a reforma tributária ser realmente de fato implantada, se ela for realmente aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente. Chegamos agora na parte do Simples Nacional e MEI. Simples e MEI vai deixar de existir com a reforma tributária? Não. Existe um texto, um tópico que garante que o Simples Nacional vai perdurar e o MEI é um filho, né? Um braço do Simples. Então, o MEI também, por tabela, continua, tá? Vou ler esse pedacinho para vocês para ficar de uma forma mais clara. Artigo 146. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para microempresas e para empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificado, no caso dos impostos previstos nos artigos. E aqui a gente trata, né, quando a gente tem esse regime simplificado, regime diferenciado, de fato ali o Simples Nacional, o MEI. Então, isso vai ainda continuar, tá? Decorrendo um pouquinho mais esse texto, ele ainda continua dizendo que o Simples vai continuar recolhendo de forma unificada e tem um pedacinho aqui que dá o spoiler se vai existir os créditos ou não, mas não é nada
de fato cravado, tá? A gente vai ter que ir acompanhando isso. Vamos lá. Não será permitida apropriação de créditos dos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5, pelo contribuinte optante pelo regime único. E será permitida ao adquirente de bens e serviços do contribuinte optante a apropriação de créditos dos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5. Então, bem provável que vai acontecer essa sistemática de débito e crédito. E aí aqui um parênteses. Talvez vai onerar um pouco mais o setor de serviços, como o pessoal está divulgando, pelo fato de que hoje muita gente não faz essa sistemática de débito e crédito. E aí você tem uma alíquota bem pequena. Se agora a alíquota vai ser maior, mas se te possibilitar o débito e crédito, você vai ter que se equiparar a um lucro real, por exemplo, tá? Mas isso não é cravado, não é nada regulamentado ainda, tá? É uma opinião minha sobre esse assunto do aumento de carga ou não. Vai existir também, pessoal, um tal de cashback do imposto, tá? E aqui o texto trata exatamente assim, ó. Artigo 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 5º. A lei complementar disporá sobre as hipóteses de devolução do imposto a pessoas físicas, inclusive os limites e os beneficiários, com o objetivo de reduzir a desigualdade de renda. Então vamos lá. Será que vai ser para todos? Se não for para todos, é justo isso? Não é? Se for para todos, mas não vai ser de forma igual, e aí? Se você paga o imposto, um tem direito ao crédito, ao cashback, você não tem. Então aqui fica uma situação um pouco mais delicada na questão de isonomia, né? Então a gente vai ter que acompanhar esse ponto. É um ponto bastante polêmico e está causando bastante discórdia aí nas redes, tá? Mas assim, ó, o que a gente tem hoje, o texto que traz é por hora só isso, tá? Isso tudo vai ser, percebe que em todos os artigos vai ser criada uma lei complementar, vai ser criada uma lei específica, o município vai criar uma lei para tal coisa, o estado para outra, e aí até onde está sendo simplificado essa reforma tributária, entendeu? Esse é o principal ponto aí de tudo isso que a gente está trazendo para vocês. Agora, os 3 tópicos tem gerado bastante dúvida para o pessoal que possui bens, tá? Que a gente vai tratar agora de ITCMD, IPTU e IPVA. O ITCMD é o imposto, o pessoal até chama do imposto do inventário, né? É o imposto sobre doação e herança. Então, aqui hoje, como é feito hoje, você pode fazer um inventário em qualquer um dos estados. E aí tem estados que tributam mais, outros tributam menos, tá? E isso tudo vai acabar. Então, como vai funcionar a partir da reforma? Quando a gente fala de inventário, ele vai ter que ser feito no município onde residia o falecido, tá? E aí isso já te trava ir para outros estados, outros municípios, enfim, tá? Então você vai ter que obedecer essa regra. Se for de doação, onde está residido o doador. Se a gente está fazendo uma doação em vida, né, o imposto vai ter que ser taxado ali no estado, no município onde está sendo feita essa doação. Então você não pode ir mais para outro município, outro estado, para fazer essa doação e de repente incidir uma carga menor, tá? Em contrapartida, está sendo estudado, né, vai existir a possibilidade de os municípios implantarem uma tabela progressiva. O que é essa tabela progressiva? Semelhante ao imposto de renda, tá? Então você vai ter faixas ali de valores. Então, quanto menor o seu patrimônio, menor o teu imposto. Quanto maior o teu patrimônio, maior o teu imposto. E de novo a gente volta naquela situação de justiça, né? Que causa muita polêmica, tá? Mas por hora é isso que tem do ITCMD, e a gente vai ter que acompanhar também essas leis complementares que vão sair posteriormente. IPVA, o que ficou bem claro já com a reforma é que não será mais só tributado os veículos automotores terrestres, serão tributados também os aquáticos e os aéreos, tá? Então tudo que é veículo vai ser tributado IPVA. Então isso já ficou claro.
o que está causando bastante dúvida é que agora ele vai ser tributado de acordo com o impacto ambiental. E como é que vai ser medido isso? Quais são os critérios? E aí a gente vai complicando o que veio para facilitar. Então a gente não tem ainda muitos detalhes desse ponto, mas a ideia sistemática de tributação vai ser dessa forma. Então não sei se de repente o pessoal que... até o pessoal brinca, né? O pessoal que tem o Fuca... Será que vai continuar com o Fusca? Será que vai ter que trocar esse Fusca? Será que vai ser interessante ainda manter? Então, você acaba criando essa insegurança, essa incerteza, tá? Como é que vai ser medido isso? Os que poluem menos pagam mais? E aí, de repente, um carro de menor valor, né, que a gente brinca do Fusca, vai pagar mais imposto do que um carro elétrico, por exemplo, que tem um valor maior. Então, fica meio confuso essa questão, tá? Mas, por hora, é o que temos no contexto da reforma tributária. E por último dos impostos aqui, o IPTU, tá? Vou ler também um pedacinho aqui para você conseguir entender o agravante desse artigo. O imposto previsto nesse inciso, que é o IPTU, poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel. De novo, aquela situação de tabela progressiva, né? Quanto maior o valor, maior o seu imposto. Ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e uso do imóvel. Tá? Então, depende de onde o seu imóvel estiver, ele vai ter uma alíquota maior. Então, além da valorização do imóvel num lugar bem localizado, ainda vai ter uma alíquota maior. Entendeu? A gente vai caindo nesses pormenores aí. E o mais agravante: ter a sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo, conforme critérios estabelecidos em lei municipal. Então, o que é o Poder Executivo? O prefeito, tá? Então, ele poderá atualizar a base de cálculo dos imóveis da cidade a qualquer tempo. Isso tudo, né, preocupa um pouco o pessoal, né? Até que ponto esse poder, né? A gente sabe que existem várias questões políticas e tal, o intuito do vídeo não é esse. Mas até que ponto isso vai prejudicar quem possui bens, né? Tá, Maroldi, entendi tudo isso, mas o que está confuso para mim é o seguinte: a reforma entra já de imediato, a gente tem um tempo de adaptação, como é que vai funcionar isso? Pessoal, primeiro ponto, a reforma ela só foi passada pelo Congresso dos Deputados, tá? Agora, ela precisa passar pelo Senado e ser sancionada pelo presidente. Então, ainda está em processo, porém, um processo bem acelerado. Se ela for, vamos imaginar que ela vai ser aprovada na íntegra, como está tudo que eu trouxe para vocês aqui. Quando ela entra em vigor, ela já inicia em 2026, tá? Então, a gente tem um tempinho aí ainda para sair todas essas leis, todo esse emaranhado que a gente vai entrar na simplificação, tá? Em 2026 inicia ela, então a gente vai ter os dois cenários, o cenário atual e o cenário novo, no mesmo contexto, só que o cenário novo com alíquotas menores. E aí, será que o nosso cenário atual vai reduzir a alíquota para suportar essa alíquota maior que vai, esse adicionalzinho que vai entrar aqui? Vamos ter que aguardar para ver o que vai sair nessas leis complementares. Em 2027 vai ter a extinção do PIS e COFINS, e o IPI vai ser reduzido a alíquota zero. Entra um pouco mais o IBS e o CBS, tá? E aí, de 2029 a 2032 vai ser essa transição, tá? Vai tirando de um modelo e aumentando o outro modelo, né? E fazendo a transição de um lado para o outro. E aí, em 2033, extingue a nossa regra atual, tá? Então ainda vai um tempo para a gente entrar em tudo isso. O que preocupa é como é que isso vai entrar na nossa carga já tributária. Então, serão aí uns 10 anos de muita confusão, na minha opinião. Deixa a sua opinião aí pra gente saber o que você pensa nesse ponto também, tá? Notem aqui, pessoal, que não foi tratado nada sobre imposto de importação e imposto de exportação. E aí, você que tem a sua empresa no Simples ou no Presumido, que exporta serviço, que é o caso dos programadores, por exemplo, você vai continuar tendo o benefício da isenção do seu PIS, COFINS, ICMS, ISS? Não está claro, tá? Bem provável que sim, para fomentar o comércio exterior.
mas nada que eu possa te garantir já de imediato. E é isso, pessoal. Um compilado com tudo que você precisa saber de uma forma bem simples, bem fácil, né? Tranquila para você ouvir e entender o que vai poder mudar no teu negócio, o que vai complicar a tua vida, facilitar a tua vida, tributar mais seu produto, seu imposto, seu bem, seu serviço, seu patrimônio. Era o que a gente tinha para trazer para vocês hoje. Se gostou, por favor, deixa o seu like, compartilha com o teu amigo que precisa ver esse vídeo de forma facilitada. Se inscreve no canal, ativa as notificações para ajudar a gente a promover e divulgar o nosso trabalho. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!